Bom, irmã Paula, vamos então sobre esse tema, salvação espiritual, que muitas pessoas têm dúvidas, têm seus questionamentos. Então, a primeira dúvida que chegou aqui pra gente foi da Cíntia Fernandes de Ipirá, na Bahia, perguntando o seguinte: onde está na Bíblia Sagrada a garantia da salvação? Pergunta interessante, Cíntia. Muito obrigada por nos mandar a sua dúvida. Bom, nós vamos ao Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 21, versículo 19, o Cristo diz: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. E nesse ensinamento tão breve, Jesus encerra polêmicas, impasses e muitas ansiedades do nosso coração. Que bom que Jesus nos revelou que é na perseverança que salvaremos as nossas almas. Em primeiro lugar, porque ele sinaliza que há salvação. Não seremos eternamente reféns, não ficaremos eternamente padecendo as dores das nossas ignorâncias. E depois que se Jesus tivesse dito na vossa genialidade, na vossa velocidade, na vossa perfeição, sobraria muito pouca gente para se salvar neste mundo. Mas como é na nossa perseverança, na nossa resistência que salvaremos as nossas almas, então nosso coração pode se tranquilizar e perceber que essa oportunidade de redenção, de paz de espírito é acessível para todos. Aqui na religião divina a gente leva muito a sério tudo que Jesus falou e esse versículo nos desafia ao amadurecimento espiritual. Para que possamos compreender que perseverança é essa, nós vamos às sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Hoje eu trouxe o terceiro volume para o nosso estudo. Aqui o irmão Paiva nos traz, na página 191, um esclarecimento muito importante para compreendermos como manifestar, como viver essa perseverança de salvação. Ele escreve: não basta ter fé se não for fé realizante. A fé sem obras é a fé inócua e iníqua do ócio. A fé estéril, inútil, egoística dos que se comprazem no dolce far niente, isto é, na agradável ociosidade. É perfeito este dizer de Aristóteles em Ética a Nicômaco: in medio virtus est. A virtude encontra-se no equilíbrio. Há aqueles que defendem o ponto de vista de que a salvação se realiza apenas pela fé, outros pelas obras. Nós dizemos: a salvação vem pela fé e pelas obras despertadas pela fé. E aqui é um ponto muito importante. Não é para inglês ver, como se diz aqui no Brasil, né? Não é fazer o bem para ter público, para ter aplauso, para fingir que a gente acredita na bondade, na justiça, no respeito, na ética. Mas é boa obra, está dizendo o irmão Paiva, nascida da fé, nascida da nossa consciência de tudo que Deus nos revela sobre o seu supremo amor e a sua justiça infalível. Então ele nos explica que boas obras são essas que são despertadas pela fé. Quem realmente tem fé em Deus, que, reiteramos, é amor fraterno, aprende a amar. Quem ama, socorre, salva, medica, alimenta, anima, impulsiona, incentiva. Senão, para que fé? E esse raciocínio expressa a fé realizante de que o mundo tanto precisa agora, a fé das boas obras, a fé nascida do Evangelho Apocalipse. Então, ele vai trazer dois versículos muito importantes para nós. Um está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, é o versículo 27. Porque o Filho de Deus virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com as suas obras. E lá no capítulo 22, versículo 12, agora do Apocalipse, diz Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Então nós não ficaremos eternamente reféns dos egoísmos, dos imediatismos, das invejas, das maldades que nos matam por dentro, que matam a nossa esperança e até mesmo a nossa condição de convivência no mundo melhor. Não. Nós, se perseverarmos no amor de Deus, então
socorreremos, salvaremos, medicaremos, alimentaremos, animaremos, impulsionaremos, incentivaremos os nossos irmãos à prática do bem. E essa resistência íntima será fonte de infinita esperança. Quando a gente pratica o bem, esse bem nos alimenta. Não é porque as pessoas estão nos aplaudindo, inclusive porque boa parte do bem que a gente faz é invisível, né? E às vezes a gente faz o bem para quem não está nem pronto para reconhecer que está recebendo o bem de nossa parte, né? Então, que nós nos lembremos disso. Temos fé em Deus? Se Deus é amor, aprendamos a amar nós também. Há salvação, sim, para as nossas almas. E essa salvação não é uma concessão de fora para dentro. Não é o título de uma ou de outra religião, por mais magníficas que todas elas sejam e são. Mas é esse exercício de alma, de acreditarmos tão profundamente em Deus, que assumimos a coragem de viver aquilo que aprendemos de Deus. Muito bem, então Cíntia de Ipirá, na Bahia, Cíntia Fernandes, que nos mandou a sua dúvida. Obrigada, viu, por ter trazido aqui a sua dúvida. Agora, uma dúvida que chegou aqui, inclusive, pelo YouTube, canal da Religião Divina no YouTube, Religião de Deus Vídeos, uma pessoa que preferiu não se identificar. Tenho uma dúvida, diz aqui. Quem tira a sua própria vida tem salvação? Essa é uma dúvida muito importante. Nós vamos recorrer mais uma vez ao 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Eu só quero tomar a liberdade de dizer que talvez exista uma dúvida anterior a essa, que é o que acontece com uma pessoa que tira a própria vida, para então podermos refletir sobre as oportunidades de salvação. Então, aqui na página 307, num capítulo em que o irmão Paiva discorre sobre a cruzada Salvemos Vidas, que é uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, um desses 21 caminhos para a nossa iniciação e libertação espiritual, ele traz destaques muito importantes de um relato espiritual imprescindível para compreendermos o tema, que é o livro Memórias de um Suicida, que o irmão Paiva teve o cuidado, a generosidade de transformar numa radionovela, todos podem acessar pelo aplicativo Boa Vontade Play. Esse livro é do Camilo Cândido Botelho, esse é o pseudônimo de um dos maiores literatos da história, né? Foi um autor em língua portuguesa, magnífico, e que infelizmente voltou ao mundo espiritual dessa forma trágica. O livro chegou pela sensitividade da irmã Ivone do Amaral Pereira e essa radionovela magnífica está à nossa disposição. Pois bem, o irmão Paiva vem tratando desse assunto no subtítulo Os Réprobos e o Vale dos Suicidas, que são 2 termos utilizados pelo Camilo para falar das realidades espirituais que ele encontrou no pós-morte, por meio do suicídio. Escreve o irmão Paiva: a descrição pormenorizada que o autor espiritual nos faz das paragens encontradas pelos que cometem o infeliz crime do suicídio atinge as raias do apavorante, no capítulo 1º do livro. A narrativa tem início com a sua chegada ao plano espiritual em janeiro de 1891. E aqui uma pausa importante. O Camilo cometeu suicídio em junho de 1890. E só conseguiu chegar ao mundo espiritual em janeiro de 1891. Esse processo, que é muito comum entre as pessoas que causam a própria morte, né, um processo que deixou ele preso ao corpo material, foi muito doloroso, porque ele assistiu ao padecimento, né, das suas entranhas, né? Quando a gente volta ao mundo espiritual na hora certa, essa conexão ela é interrompida. Então a gente não fica ali, né, sofrendo com aquela decomposição que é natural, né, que é o retorno dos nossos elementos orgânicos para a natureza. Infelizmente não foi o caso do Camilo. Mas quando ele chega lá, em janeiro de 1891, o que acontece? Quando se viu subitamente aprisionado em região do mundo invisível, caracterizada por vales profundos, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, habitada por, abrir aspas para as palavras dele, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam, fechar aspas. Um lugar, abrir aspas novamente, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror, fechar aspas, e cujo solo se apresentava, abrir aspas novamente, imundo, pastoso, escorregadio, repugnante, fechar aspas,
O ar pesadíssimo era asfixiante, gelado, e parecia que eternas tempestades se armavam em torno. Camilo traduz minuciosamente em páginas de aflição o tétrico ambiente espiritual de tais lugares. No momento anterior aqui do livro, o irmão Paiva inclusive transcreve o Camilo dizendo, e olha que a gente está ouvindo um dos maiores gênios da literatura universal. Ele diz que o sofrimento é tão grande que não existem palavras no vocabulário humano para descrever, porque nós não conhecemos na humanidade sofrimentos dessa envergadura, então não é possível expressar com as palavras que nós conhecemos aqui. E olha que aqui a gente conhece dor, hein? E muito sofrimento. Então isso é muito sério, gente. Nós não devemos ler isto como uma ameaça, porque não é. É um alerta, é um esclarecimento. Esse relato destoa completamente dos relatos espirituais daqueles que voltaram ao mundo espiritual na hora certa, que não provocaram a sua morte. Essas pessoas relatam serenidade, sensação de amparo, de acolhimento, de recuperação rápida. Então, nós precisamos compreender a gravidade do suicídio. Nada disso aqui é punição. Pelo contrário, o que a gente vai acompanhando com esse relato e com a análise que o irmão Paiva faz neste livro da Religião Divina, é que o tempo todo esses espíritos são amparados, são socorridos. Tudo que pode ser feito pela misericórdia de Deus, pelo seu resgate, pela sua paz de espírito é feito. Entretanto, o dano que o suicídio causa é tão profundo, o trauma é tão grave, que demora muito para a pessoa recuperar suas funções de consciência mais elementares e começar assim um processo de recuperação. Por que é importante dizer isso? Porque ninguém será punido pela lei de Deus, inclusive pelo suicídio. Às vezes alguém pode pensar, né? A pessoa nunca será salva, ela será condenada eternamente. Não. O processo de sofrimento é uma condenação da consciência culpada. A própria pessoa provoca essa sensação em si mesma. Mas a lei divina não. Ela vai cooperar continuamente para que a pessoa se recupere, para que ela se sinta bem, para que ela perceba que ela está o tempo todo cercada pelos anjos de Deus. O problema é que isso demora muito a acontecer. Ao final desse capítulo, inclusive, há um comentário da irmã Ivone do Amaral Pereira, que é uma grande estudiosa no assunto, pelo seu tipo de mediunidade, um dia a gente volta para falar sobre isso. Ela assistiu de forma consciente a tudo que o Camilo estava discorrendo sobre, mas o que ela explica é que esses padecimentos duram o tempo que seria necessário para a vida desta pessoa na matéria. Então, se fossem anos, se fossem décadas, infelizmente, enquanto não se esgota a energia vital que aquela alma trazia consigo mesma, esse sofrimento se estenderá. Então, o debate aqui não é um debate de salvação, é um debate de misericórdia. Levemos a sério as dores que estão à nossa volta. Pessoas que estão falando em morrer, pessoas que querem desistir, pessoas que se sentem um peso para suas famílias, não são e precisam saber disso. Levemos a sério esses pedidos de socorro, que às vezes não vêm de forma declarada. Vamos acolher o sofrimento dos nossos irmãos, vamos buscar o apoio espiritual para essas pessoas. Aqui está a Religião Divina para te ajudar nesse processo, conte conosco. Vamos buscar o apoio médico, o apoio terapêutico. E não é assim, você quer ir ao pronto-socorro? Se a pessoa está falando em morrer, ela já está em risco. Então é uma providência de salvação, é uma providência de misericórdia. Por exemplo, uma pessoa está com algum sintoma, a gente acha que ela está tendo um AVC. A gente não pergunta se quer ir para o pronto-socorro, a gente vai com ela para o pronto-socorro, depois a gente conversa, né? Então, é claro que com muito respeito, com muita bondade, mas tomando as providências que aquela pessoa naquele momento não pode tomar por si mesma. Um dever espiritual nosso. E já que nós entramos no tema, temos um outro dever espiritual. Orar pelos nossos irmãos que voltaram dessa forma trágica ao mundo da verdade. Não precisam do nosso julgamento. Não precisam de culpas, de raivas. Precisam do nosso amor. Tenhamos misericórdia por esses nossos irmãos que precisam do nosso amparo. Estão sob o amparo de Deus, mas precisam reconhecer isso. E a nossa oração pode ser esse instrumento que vai abrir caminhos de luz para que essas almas se libertem das suas culpas e possam finalmente recomeçar a sua trajetória em busca da paz que merecem como filhas e filhos de Deus. Muito obrigada, irmã Paula, por esses esclarecimentos aqui da religião do terceiro milênio. Você que está nos acompanhando, então pode buscar a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Estamos aqui, por exemplo, na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, você que nos acompanha pelo YouTube, outras informações também pelo próprio portal religiãodedeus.org ou então pelo WhatsApp 99603 1330, que é a central de atendimento da religião do terceiro milênio. Pela vida,
vale a pena lutar. Esse é o nosso brado constante aqui na Religião do Amor Universal. Obrigada a você que esteve com a gente hoje no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Tivemos a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião Divina, participando. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.